Olá, meu nome é Marcos Antônio Correia. Estamos aqui com o nosso projeto Georrelatos. Então vamos para o nosso terceiro Georrelatos: Geografia, Ensino, Método, Metodologia. Agradeço a participação de todos. Estamos com muitas participações, centenas de participações, ex-alunos, pessoas da comunidade, pessoas interessadas, comentando, isso é muito bom, dando sugestões, ótimo. Então, pessoal, eu peço que vocês assistam até o final, compartilhem, marquem o gostei, né, o like, e façam a inscrição e repassem para as pessoas que se interessam pelo tema. Então, muito obrigado. Vamos ao nosso terceiro georrelato. Geografia, saber espacial. Com o passar do tempo na universidade, percebi que deveria concentrar os estudos nos níveis filosófico e científico, pois estes é que oferecem suporte para a produção dos saberes formalizados academicamente. Notei que, além dos estudos e obras e autores da área de geografia, também deveria ampliar leituras às ciências afins: biologia, física, química, geologia, geomorfologia, ecologia, história, antropologia, sociologia, entre outras, estas associadas ao conhecimento geográfico sistematizado, assim como estudar ramos ligados à educação e ensino no geral e específicos no ensino de geografia. Nesse sentido, após terminar o curso de licenciatura em Geografia em 1984, iniciei em 85 o curso de licenciatura em Ciências, buscando aprimorar estudos do ramo da natureza. No caso do ensino, é bom lembrar um dos ícones da Idade Média, ou melhor, da Idade Moderna, o filósofo Kant. Segundo Galef, em 1986, páginas 263, em relação ao problema pedagógico, destaca que é o mais grave dos problemas e o mais árduo que o homem possa propor-se. Então, como falei, a geografia é uma ciência de contato, é uma ciência que ela é difícil organizar o seu objeto, porque ela perpassa por várias ciências. Então, o cientista, o pesquisador em geografia, tem que ter uma ótima formação e depois, quando for passar os conhecimentos, né, fazer essa transposição didática, ele tem que ter outros conhecimentos, desde a questão da ordem psicológica, da ordem social, para saber que ele vai trabalhar com várias pessoas de várias origens, com várias ideias, vários horizontes a serem, vamos dizer assim, observados, e o professor tem que ter esse cuidado. Então, por isso também que eu, além de estudar a geografia, fui buscar mais, aprofundar mais os conhecimentos, principalmente da geografia física, que eu acredito, e a própria referência que nós temos, é que a geografia é uma ciência que ela é da ordem principalmente da natureza, da ordem física, química, biológica. Então esse é, vamos dizer assim, o ponto de partida da geografia. Então, por isso também preocupei em fazer um curso de ciências para fortalecer esses conhecimentos. E não esquecendo da parte pedagógica. Como diz o ícone, né, da Idade Moderna, Kant, que esse problema é um dos mais árduos que tem.
E a gente ouve também de alguns pesquisadores a mesma questão também, que embora são pessoas que são acostumadas a fazer pesquisa, quando vão fazer a transposição, fica um pouco mais difícil. Então, a geografia clássica, de modo geral, divide-se em geografia física e humana. Quanto ao método, metodologia e técnicas, além de seguir a sequência protocolar das ciências naturais, física, química e biologia, sistematizadas a partir do século XV e XVI, organizadas por seus precursores, ela apresenta elementos metodológicos próprios, como os princípios geográficos. Então, extensão, causalidade, conexidade, atividade, analogia. Extensão foi organizada por Hatzel, Friedrich Hatzel. Causalidade, Humboldt. Conexidade e atividade por Jean Brunhes. Analogia por Carl Ritter e Lablache. Então, além da questão metodológica da ciência geográfica, que ela vai buscar, ela vai se orientar pela questão da própria ciência, porque a ciência é uma só. Então, ela tem um método que serve para todas as ciências. Logicamente que cada ciência ela vai adaptar, melhorar, ordenar o método para o seu ramo da ciência, né? Para a sua área. Então a geografia criou os princípios por meio dos precursores da geografia clássica, tradicional, ela que elaborou esses princípios da geografia. Então, extensão é um princípio que envolve a localização, delimitação. Então, quando estudamos um objeto, um fenômeno, nós, na geografia, primeiramente, localizamos esse fenômeno. Esse acidente geográfico, por exemplo, delimitamos. Então, esse é o princípio da extensão. A causalidade, que não é só da geografia também, mas Humboldt fez de uma forma que ela ajuda muito na questão metodológica, buscar as causas desse fenômeno. Vamos até colocar um exemplo. Então eu vou estudar, vamos dizer, placas tectônicas. Ou vamos estudar uma cidade, um bairro. Então nós vamos localizar. Voltando à questão das placas tectônicas, então a causa, né, como que se comportam as placas, qual a origem, como que ela se formou, como que trabalha. Então, causa e efeito. A conexidade. Então, o fenômeno, a conexão que tem com as placas, tem alguma conexão com a formação geomorfológica. Atividade. Então, é algo dinâmico. Então, as coisas acontecem sempre, elas vão mudando, vão se transformando. São fenômenos mutáveis. Analogia: qualquer fenômeno, qualquer acontecimento, qualquer estudo dentro da geografia, acidente geográfico, nós podemos também observar as diferenças, as semelhanças, né? Então vamos, para ficar um pouco mais fácil de identificar, vamos pegar a montanha, que é um fenômeno geomorfológico. Então, onde está essa montanha? Qual a localização? A causalidade. O que formou aquelas montanhas? Talvez os agentes internos e os externos. Fenômeno que está conectado a quê? Está conectado a movimento da superfície terrestre, movimentos geomorfológicos, aí que entra aí as placas também, né? Atividade. Qual a dinâmica? Como que aconteceram essa montanha? Como que ela se formou? Ela é mutável, né? A montanha, a tendência dela é diminuir por causa das intempéries. Analogia: qual a semelhança que tem essa montanha? Por exemplo, aqui onde eu estou,
Porto União com outra montanha que esteja em outro lugar do mundo, na África, por exemplo. Então, são fenômenos, fatos, ocorrências que o geógrafo, o professor de geografia, pesquisador, ele vai utilizar então essas questões dos princípios para elaborar uma pesquisa, ou então o próprio ensino ele vai se basear. Seria bem interessante que nós, professores, ao abordarmos um fenômeno qualquer da geografia, pudéssemos aplicar esses princípios da geografia, que é uma metodologia bem interessante. A gente normalmente, enquanto professor, não se preocupa muito com essas questões, mas seria interessante observarmos isso. Então, essa a mensagem que eu deixo hoje no terceiro relato, que é mostrar que, além da geografia, busquei também outra formação, mas voltada para as ciências naturais, para justamente fortalecer o estudo na geografia. E enquanto professor, sempre procurei, nesses 30 e poucos anos, praticamente 40 anos de magistério, aos poucos fui vendo também que seria interessante usar sempre a metodologia e técnicas da geografia para não fugirmos do objeto de estudo, que é muito fácil, como a geografia é uma ciência de contato, ela pode facilmente você sair da geografia e ficar em outras áreas. Então, isso é muito importante. Então, terminamos aqui esse terceiro Georrelatos. Vamos agora, na próximo encontro, para o quarto Georrelatos. Então, tchau a todos, até a próxima.